com o jornalista, crítico de TV dos mais importantes do país, o Flávio Rico, que nos dá a honra de nos atender nessa tarde de sábado. Tão difícil, né, Flávio? Muito obrigado pela atenção com a gente, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Dia triste, eu estava lembrando hoje que foi num sábado pela manhã que nós perdemos a Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira. Hoje, sábado de manhã, por coincidência, perdemos o rei da televisão brasileira. E eu fico pensando aqui comigo, né? Como é que vai ser acordar nesse domingo, já com a certeza de que Silvio Santos não está mais entre nós. Vai ser uma sensação terrível, porque domingo sempre foi o dia do Silvio Santos. Diziam que era o dia da macarronada e do Silvio Santos. Vai sobrar macarronada, mas nós não vamos ter mais o Silvio Santos. É exatamente isso. Ô Flávio, onde é que, na sua avaliação, onde é que ele se identificou dessa forma única com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, com homens e mulheres de todas as faixas etárias? Porque desde a classe mais baixa até o empresário mais importante, o presidente da República, todos sabiam o que se passava no programa Silvio Santos e de um jeito ou de outro acompanharam a história do Silvio Santos. Onde ele se encontra com o Brasil dessa maneira tão sanguínea como aconteceu? Você sabe que eu estava pensando isso hoje. O Silvio nasceu assim. Ele, quando camelou, e ele nunca escondeu isso, ele se comunicava com as pessoas da Barca Rio Niterói, inventou um serviço de alto-falante no barco, foi autorizado a fazer esse serviço e se comunicava com as pessoas com aquela facilidade. Foi locutor comercial. Naquele tempo as rádios tinham um locutor comercial, que é aquele cara que entrava no intervalo dos programas só para ler os textos publicitários, né, os foguetes. E o Silvio fazia isso na Rádio de Niterói. Depois foi aprovado num concurso de locutores do Rio de Janeiro. Chico Anísio pegou em segundo lugar, e quando ele veio para São Paulo, ele veio trabalhar na Rádio Nacional com Manuel da Nóbrega e ganhou o apelido de Peru que Fala, que ele ficava muito vermelho no momento que tinha que entrar no ar. E ali ele começou a colocar no rádio e na televisão aquela figura que nós nos acostumamos a ver a vida inteira, da comunicação fácil, de que fala com todos os públicos, e que ele nunca fez isso de forma diferente. Do grande empresário, a colega de trabalho, como ele chamava as moças do auditório, e por quem ele tinha o maior respeito, ele era o mesmo Silvio Santos, e ele conversava da mesma forma e se colocava da mesma maneira. E conseguiu fazer algo que é, não sei se único, mas bastante difícil, né, Flávio? Que é ser um apresentador icônico, né? O maior de todos, mas ao mesmo tempo um empresário muito bem sucedido, né? Então, e ele conseguiu isso, e o Silvio era uma pessoa interessante. Eu convivi com ele mais diretamente quando trabalhei no SBT Repórter, e o Silvio tinha um gabinete em Anguera, na instalação do SBT, muito bonito. Mas se ele frequentou uma ou duas vezes esse lugar, foi muito. O camarim dele é que era o escritório dele, onde ele chegava de manhã, ele mesmo fazia a comida dele, ele preparava, tomava com café com leite, sempre um bife com um ovo em cima, tomava um café com leite na maior simplicidade, recebia todas as pessoas, desde grandes autoridades a artistas, os mais famosos, no camarim. Ali ele tomava decisões tão importantes, inclusive da vida empresarial dele. Ele recebia todo mundo ali. O camarim, que é o de número 3 da Anhanguera, foi o grande escritório do Silvio Santos ao longo de muitos anos. Interessante isso. Muito, muito interessante, porque ele conseguiu aliar
duas profissões que são, em tese, incompatíveis, né? Alguém tem que se dedicar à gravação de horas de programa para um domingo, ao mesmo tempo dono da emissora, né? Com todos os compromissos que essa função impõe ao indivíduo. Ele conseguiu fazer as duas coisas muito bem e tinha essa coisa, ou tem essa, sempre houve essa discussão, Flávio, enquanto a gente vai, para quem está nos acompanhando por imagens aí, mostrando imagens da visita do Silvio Santos ao estúdio da Jovem Pan, com o Joseval ali, o grande Joseval Peixoto também acompanhando o empresário e apresentador Silvio Santos. Tinha essa coisa dele interferir na programação, ligar e mandar tirar do ar, pôr no ar. Era assim mesmo, Flávio? Não, era assim mesmo. Uma vez, diretamente eu vi isso, foi logo no começo da TVS. Eu tive uma reunião com ele na Avenida Quarto Centenário, que era a casa que ele morava e depois virou escritório dele. Hoje é a casa de uma das filhas dele, da Silvia. O Silvio conversava com você e, ao mesmo tempo, ele dirigia a TVS. Então, ele falava na ocasião com o diretor de programação dele era o Magrão, o Manzoni. Ele ligava e mandava trocar o filme. Como ele brincava aquele negócio que Ben-Hur era o Cavaleiro do Rei, que ele trocava os títulos dos filmes, porque ele achava que caía mais na graça do público, né? O Charreteiro do Rei, umas coisas assim, né? Que o Silvio sempre fazia, ele se metia mesmo em televisão. E num determinado momento, já no SBT, ele famoso, o SBT brigando por liderança, teve uma reunião do mercado comercial, grandes anunciantes, donos de agência, no auditório do Ratinho, foi isso. Uma manhã, eles foram recebidos pela direção comercial do SBT para uma reunião, para entendimento e tal, e o Silvio participou num determinado momento. Ele chegou e alguém do mundo da propaganda levantou e falou assim: Silvio, você vai me desculpar, é muito difícil anunciar no SBT, porque você muda a programação o tempo todo, a gente compra uma coisa, mas não vai para o ar, você... Aí ele perguntou para o cara assim: seu nome, por favor. A pessoa se identificou, ele falou: de onde você é? A pessoa falou, ele falou assim: alguma vez você já me viu na sua agência dando palpite? Aqui é a minha casa, é a minha televisão e eu faço dela o que quiser. Ele era assim mesmo. Ele já tirou novela do ar com 6 capítulos exibidos, e ela tinha 100 e tantos, porque não dava audiência. Ele fazia exatamente aquilo de acordo com o que o público estava respondendo. Se o público estava gostando, ele deixava. Se não estivesse gostando, ele tirava. Você citou a Hebe agora há pouquinho, Flávio. Antes de conversar com você, nós estávamos com o Raul Gil aqui no ar, que vai se despedir, está em processo de despedida do SBT, deve deixar a emissora, se aposentar, né? Até o fim desse ano aqui. A gente está vendo, com o Silvio Santos, vai embora também um modelo de programa de auditório, na sua avaliação, Flávio? Então, você sabe que eu sempre fiz essa divisão, né? E hoje, até conversando com o Fausto Silva, que ontem erroneamente disseram que estava internado. Não, Fausto, ontem ele foi a uma visita de rotina médica no Einstein, mas nada de internação, ele está em casa, está bem, felizmente. O Fausto, que foi grande, sempre foi grande, considera Silvio Santos rei da televisão brasileira. E nós tivemos animadores, você falou de Raul Gil, grande animador, único que está no ar no momento. Tivemos Gugu, foi animador também. Silvio Santos nem se discute, Fausto, animador. Mas no mais nós temos apresentadores, é bom a gente saber diferenciar. Hebe foi animadora. Hoje nós temos apresentadoras, não temos mais animadoras. Eu acho que a gente tem que fazer essa divisão. Silvio Santos sozinho, ele fazia um programa. Entendeu? Ele não precisava de teleprompter, acho que nunca usou, porque ele usava Dália. Até nos últimos, no Troféu Imprensa, o último que eu participei, era a Dália mesmo. Dália é aquele papelão, aquela cartolina que a pessoa põe na frente e com o que tinha que ser dito, falado, e ele
E ele usava a dália, não usava o teleprompter. Mas é o tipo da pessoa que você, sabe, não precisa do roteiro, não precisa... Ele fazia o programa. Tanto é que ele começou na televisão, na Paulista, fazendo o programa das 11 da manhã às 8 da noite, ao vivo. Depois na TV Globo, como concessionário da TV Globo, por 5, 6 anos, ele era o único concessionário da Globo, e a Globo teve que aguentar o Silvio, primeiro porque ele dava audiência, segundo que o povo gostava dele, e terceiro que o dinheiro que ele pagava era importante para o começo da Globo. Então ele ficou na Globo até 1975, quando ele já era dono da Record, meio dono da Record, e veio até a TVS do Rio de Janeiro. E como é que você avalia essa passagem dele sem abandonar uma coisa, mas ocupando, sem abandonar a apresentação, o ar, o vídeo, mas passando também a condição de empresário do ramo? Por que ele toma essa decisão, Flávio? Ele sempre gostou de fazer as duas coisas. O Silvio, se você for ver o começo da vida dele, ele era um vendedor de caneta na Balsa Rio-Niterói, mas, ao mesmo tempo, ele fazia uma espécie de um programa ali na Balsa, né, para as pessoas que estavam fazendo aquele transporte entre Rio-Niterói e Niterói-Rio. Ele fazia negócios e, ao mesmo tempo, era um animador de programas daquela ocasião. E ele foi assim a vida inteira. Ele nunca deixou de ser o animador, o artista, o apresentador Silvio Santos. Como ele sempre soube se comportar como um grande empresário. E eu estava lembrando agora há pouco, você falando do Silvio Santos, ouvinte da Jovem Pan, e realmente ele era. Porque, coincidentemente, no período que eu trabalhava no SBT, ele morava próximo à minha casa aqui, e muitas vezes eu encontrava o Silvio, porque era muito fácil reconhecer o Silvio na Marginal Pinheiros. Ele tinha um carro com teto verde com teto branco, ou branco com teto verde. Um carro maravilhoso, bonito. E a manhã dele era essa mesmo, ele ia com aqueles vidros fechados ouvindo a Jovem Pan. E quando ele falava, chegava na emissora, muitas vezes, ele se comunicava com as pessoas lá, dizendo que ele tinha ouvido a notícia no rádio, na Jovem Pan, e era muito fã do Joséval. Tanto que ele levou o Joséval para ser apresentador do SBT Brasil. E de tarde ele voltava ouvindo fitas cassete do Júlio Iglesias, que ele adorava. Isso, hoje cedo, inclusive, a gente mostrou uma reportagem aqui no Jornal da Manhã, para onde ele ligou logo depois de encerrado o sequestro da filha, para defender, na época, a atuação do governador Geraldo Alckmin, porque o Alckmin foi muito criticado por alguns e muito elogiado por outros por ter cedido ao desejo de um bandido e ido à casa do Silvio Santos, mas muita gente se perguntava, bom, se o Alckmin não tivesse cedido, as coisas teriam tido um desfecho positivo que tiveram? Positivo no sentido de preservar a vida de todo mundo, de preservar a integridade física do Silvio Santos, né? E ele passa a mão no telefone, liga para cá e entra no ar com o Joséval Peixoto. A gente mostrou aqui de manhã um trecho de uma reportagem que ele fala da admiração dele pela emissora, do desejo dele de levar o Joséval para lá, enfim, levar a gente para lá para participar da programação do SBT também. Havia uma conexão muito interessante por aí. Flávio... Diga, por favor. Só uma curiosidade, você sabe que nesse dia do sequestro da casa dele, ele lá, foi um negociador, claro, da PM para conversar com o sequestrador e tal, mas esse oficial da PM reconhece que o grande negociador da ocasião, junto ao sequestrador, foi o próprio Silvio, né? Não dá para duvidar, não. Flávio, muito obrigado, muito bom conversar com você, uma pena que nessas circunstâncias, mas agradeço muito pela atenção. Eu que te agradeço, muito obrigado pela oportunidade.